Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia, aula 14.1. Já estamos avançando. E dando continuidade àquela aula que foi vista ontem, sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que foi a aula parte 1, hoje iremos ver sobre a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, parte 2. Então, a nossa aula de hoje é a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, parte 2. Tem muitos assuntos para ser abordados em relação a esse tema. Só que nós procuramos enxugar o máximo possível para passar a informação precisa para vocês, tá bom? Então acompanha comigo na aula de hoje. No quadro eu tenho aí os tópicos que nós iremos abordar. A construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, parte 2. Na aula de hoje, iremos ver sobre Brasil se responsabiliza pela construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Percival Farquhar e a força de trabalho. Percival Farquhar acaba entrando nessa jogada, recrutando mão de obras em vários estados brasileiros, inclusive fora do Brasil. A princípio ele busca em outros estados, depois vai buscar essa mão de obra internacional. A multinacionalidade da mão de obra, quando vários países irão ofertar essa mão de obra para o trabalho na ferrovia. E como foi que se deu o recrutamento? Isso feito pelas empresas e também por Percival Farquhar, certinho? Brasil se responsabiliza pela Estrada de Ferro Madeira Mamoré, pela construção. Essa imagem, ela se encontra hoje lá em Guajará-Mirim, bem em destaque, bem para mim. E aí eu quero lembrar, isso, pode me jogar na tela aqui, pode me jogar na tela. Nós tivemos uma equipe de alunos que acabaram indo visitar o Real Forte Príncipe da Beira. Depois da nossa aula, eles ficaram bem empolgados e o professor acabou levando esses alunos para conhecer o ambiente. E para os nossos alunos aí de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Vila Murtinho, ali do Iata, vocês que moram próximo de Guajará-Mirim, por que não visitar esse museu que vocês estão vendo aqui atrás? Ó, aqui está o museu da ferrovia e também parte da nossa ferrovia, que é essa locomotiva. Professor, é uma boa opção para levar esses alunos. Ei, professor, tirar esses alunos de sala de aula, eles gostam disso. Claro, tem que planejar. Faz aí um pequeno projeto, uma pequena ação e levar também monitores, leva a supervisora, a diretora. Vamos fazer um tour histórico. Não é passeio, não, é um tour histórico. Conversa aí com os seus alunados e visitem esses pontos estratégicos históricos. Nós temos em Vilhena, nós temos em Ji-Paraná, ali a respeito de Marechal Rondon, né? Os vestígios. Em qualquer outra cidade que tivermos aí monumento, patrimônio, leve os seus alunos para conhecer. Vamos tirar um dia, quem sabe um sábado pela manhã, um sábado pela tarde, ou durante a semana mesmo, quem sabe, aproveitar aí o ônibus de vocês, tá bom? Mas é sempre muito gostoso levar o aluno para conhecer o espaço da memória. É aqui que temos a memória dos grandes construtores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Fica a dica, professor. Qualquer coisinha, entra no meu privado e vamos trocando ideia. Então, parabéns ao professor que levou os alunos para o Forte Príncipe da Beira. Aluno, e parabéns para vocês também que tiveram a oportunidade de saber um pouco mais sobre a história do nosso Real Forte, tá bom? Parabéns. Joga no quadro, continuamos então. Vamos lá. A questão do Acre, que foi resolvido entre os anos de 1899 a 1903, mediante a assinatura do Tratado de Petrópolis, certinho? Entre o Brasil e a Bolívia, o Tratado de Petrópolis, compreende isso? O Tratado de Petrópolis, ele foi assinado no dia 17 de novembro de 1903, certinho?
retornou a discussão sobre a viabilização da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Tá? Com isso, avançamos. As obras foram reiniciadas em 1907. Tá bom? Vem só um pouquinho para mim aqui, que agora sim, agora para não cometer injustiça, eu tenho aqui a minha cola na mão. Olha só, acho que foi a professora Aline que colocou. Ela diz o seguinte: professora Aline, um forte beijo, um forte abraço para a senhora e para todos os seus alunados aí, tá bom? Ela diz o seguinte: depois da aula de história de hoje, sobre o Real Forte da Beira, fomos tirar uma fotinha no próprio Real Forte. Como assim? Os alunos praticamente moram ao lado dessa riqueza. Professor, parabéns pela aula, foi ótima. Apesar deles morarem aqui há muito tempo e ver todos os dias, foram várias descobertas em sua aula. Olha aí. Agora sim, eles conhecem a verdadeira história sobre o Real Forte da Beira. Cara, aí os professores do grupo aqui no primeiro ano caíram matando. Poxa, que legal, que legal. É isso aí, professor. A partir do momento que você leva o teu aluno, para fazer uma atividade dessa, posta aqui no grupo, que nós também iremos falar aqui para vocês na nossa aula, tá bom? Parabéns, joga no quadro, vamos lá na sequência. Ok, na sequência, isso aqui é que é interessante. A Madeira-Mamoré, após o Tratado de Petrópolis de 1903, volta então a discussão para a construção. E a construção começa em 1907 e vai até 1912. Certinho? Pois é. Após a concessão para a construção da ferrovia ter sido vendida pelo engenheiro Joaquim Catramby para o norte-americano Percival Farquhar, ele vai fundar a Madeira-Mamoré Railway Company, que vai ser uma subsidiária da Brasil Railway Company. Em 1917, chega aqui em Santo Antônio a empresa May Jekyll Randolph Companhia Limitada. May Jekyll Randolph. É essa empresa aqui, meus queridos, que irá concluir a estrada de ferro Madeira-Mamoré em pleno século XX. E um detalhe, hein? Ei, vem para mim, aqui, rapidinho, vem para mim aqui. Olha, 1907. 1907, chega a empresa May Jekyll Randolph para construir a ferrovia. 1907, o Marechal Rondon, ele sai lá de Cuiabá para interligar o norte através da linha telegráfica. E vai concluir em 1909. E nisso o trabalho da ferrovia dando sequência. Então, são vários empreendimentos para essa região. Percebeu aí? Joga no quadro. Vamos lá. Na sequência, eu tenho a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ela foi concluída no dia 30 de abril. Aluno, não esqueçam dessa data, de 1912. Uau! Com 366 km de extensão. Bom, a princípio seria 364, tá? A princípio seria 364. Mas em homenagem olha aí, já estão pensando, primeiramente ela vai ser em 1912. Ela tinha 364 quilômetros até Guajará-Mirim. Só que houve um deslizamento e eles tiveram que fazer uma alteração, um contorno nessa malha, que aumentou 2 km. Por isso que foi para 366. 364 era o trecho inicial da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Por isso que a BR, que vai surgir anos mais tarde, na década de 30, irá se chamar 364, em homenagem à estrada de ferro Madeira-Mamoré. Percebeu? O professor não sabia. Foi por causa disso. 364 é a homenagem de Porto Velho até
com vários médicos, foram registradas 1.552 mortos durante a construção da ferrovia. A maioria dessas mortes aconteceu por malária. Então, vem para mim aqui também. Olha só, até essas informações é importantíssima. Para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, quando a empresa chega aqui em 1907 e conclui em 1912, será criado um hospital, chamado Hospital da Candelária. Candelária significa purificação. Assim como eu tenho o Hospital da Candelária, eu também terei o cemitério da Candelária. Só que quem é enterrado no cemitério da Candelária são apenas os trabalhadores da ferrovia. E quem morreu em Porto Velho? Pois é, Porto Velho começa a surgir também em 1907, mas será consagrado em 1914 como município. Em Porto Velho existia um outro cemitério. Então os moradores de Porto Velho que morriam passaram a ser enterrados no cemitério dos Inocentes. Por que inocente? Porque foi inaugurado com a morte de uma criança, que fica bem ali na Almirante Barroso. Então, quem morria em Porto Velho era enterrado no cemitério dos Inocentes. Quem morria, os trabalhadores que morriam da ferrovia, eram enterrados no cemitério da Candelária. Fechou? Continua no quadro. Vamos lá. Percival Farquhar e a força de trabalho. Esse camarada aqui, ele vai ser um grande visionário, um homem à frente do seu tempo. É ele que vai captar recursos, tanto humanos como econômicos, para a conclusão da estrada de ferro Madeira Mamoré. Vejam só. Percival Farquhar, ele iniciou suas atividades empresariais no Brasil em 1904, quando juntamente com o engenheiro norte-americano Pearson e o advogado canadense Alexander Mackenzie irão fundar no Rio de Janeiro a Light Power. Garoto, Light Power. Olha o inglês aí sendo afiado, Light Power. Pois é. Percival Farquhar, juntamente com outro sócio, vão acabar criando esses empreendimentos. E esse empreendimento vai crescer de tal forma que vai dar notoriedade para ele, destaque. Vejamos. Essa companhia, a Light Power, unificou várias concessões do serviço público lá do Rio de Janeiro, tá? Ele, juntamente com outros sócios, criam a Light Power. E essa empresa vai obter várias concessões dentro do município do Rio de Janeiro. Essas concessões eram relativas ao transporte, que naquela época era feito por bondes, concessão para iluminação a gás e depois para a energia elétrica. Vejam só, 2, 3 grandes amigos, os caras com dinheiro para investimento, montam uma empresa e oferta o serviço ao governo, ou ao estado, ou ao município. E aí só vai crescer. Vai vir coisa boa por aí, preste atenção. Em 1905, ele vai obter a concessão para construir e explorar o Porto de Belém. Cara, o cara está lá no Sudeste. Para Belém é muito longe. Mas a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Então, todas as papeladas, todos os projetos passavam pelo Rio. E como os caras estavam instalados no Rio de Janeiro, sabiam de tudo. Tinha pessoas que também passavam informações, né? Aí ele vai disputar a concessão do Porto de Belém, iniciando aí suas atividades na Amazônia. Do Rio, tem concessão em Belém. Opa, já entrou na Amazônia. Vamos lá. Obtendo a concessão para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré, iniciou a obra em 1907. Preocupado em melhorar a navegação no Rio Amazonas para aumentar as rendas para o Porto de Belém, administrado pela companhia Ports of Pará,
de sua propriedade, Pessoal Farquhar e o grupo Light Power. Ele vai formar em 1909 a Companhia de Navegação da Amazônia. Mais uma outra empresa. Ou seja, demorou, custou entrar na Amazônia. Pegou a concessão do Porto de Belém. Criou a Companhia Porto Alto Pará. E aí cria uma companhia. Agora pronto. O cara está dominando. No Rio, ele já tem empresa. Então ele deixa lá os seus sócios cuidando da empresa. Vejamos. Para que fosse construída uma ferrovia em plena selva amazônica, era necessário trabalhadores. Meus queridos, olha que imagem lindérrima é essa daí. Uma imagem que retrata Porto Velho logo no início da construção da ferrovia. 1908, 1909, mais ou menos. Essa imagem ela foi colorizada pelo Luiz Claro. Esse nome que aparece aqui, ó. Luiz Claro é um profissional que pega as imagens do passado de Dana Merrill. Essa imagem foi tirada em 1910 e acaba trazendo vida para ela. Então imagine como é que era Porto Velho aí, ó. Casa de palha e de zinco. Essa castanheira aqui é aqui que vai ser dado a construção da ferrovia. Então começa todo um processo de construção em Porto Velho. Só mato. E aí você vê, você confronta essa imagem, caramba, e a imagem de número 531. Olha só. Todas as imagens feitas pelo fotógrafo da ferrovia, Dana Merrill, todas as imagens, elas eram numeradas. Foram milhares, tá, senhores? Milhares dessas imagens. Avançamos. Na Amazônia, durante o auge da borracha, todo o insuficiente volume de mão de obra estava alocado para a extração do látex. Viu aí? Como assim, professor? Olha, já havia dado entrada na Amazônia os nordestinos. Vem para mim. Em uma aula passada eu até comentei com vocês que boa parte do nordestino, a partir de 1870, 72, vieram para a Amazônia para cortar a borracha. E depois de um outro período, e assim foi. Nesse período agora, em 1909, 10, 11, a mão de obra no Brasil, especificamente dos nordestinos, estavam todos concentrados nos trigais. Como é que eu vou tirar o nordestino para trabalhar na ferrovia? Impossível. E os barões da borracha não aceitavam. Da mesma forma que lá em São Paulo, os barões do café não aceitavam perder os nordestinos para a Amazônia. Então, quem tem os seus trabalhadores, segure. E aí tem vários outros problemas que vão acontecer. A única saída de Pessoal Farquhar é buscar trabalhadores fora do Brasil, porque não tinha mais. Ainda mais o cara que já estava aqui na Amazônia, como é que eu vou tirar ele do corte da seringa para trabalhar na ferrovia? Eu vou perder a mão de obra. Então tem que arrumar algum meio que dê certo. Vamos no quadro, vamos lá. Na sequência, então, esse aqui é um índio Caripuna, que foi atendido pela equipe médica do Hospital da Candelária. Inclusive o Dr. Carl Lovelace era o diretor desse hospital. E vários outros médicos também passaram por aí. Foram 6 médicos do Hospital Candelária, 6, 9 médicos mais ou menos. E uns 3 médicos irão morrer de paludismo e outros de malária, desse Hospital Candelária. O Hospital Candelária não existe mais, é onde hoje funciona a escola Belisário Pena. Aquela região indo para Santo Antônio. Ali era o Hospital Candelária. Ok? O cemitério ainda existe. Vejamos. A expansão das zonas de produção acabava sendo abastecida pela exploração dos silvícolas e pelo aliciamento de mão de obra em outras regiões do Brasil. Pelos índios, olha só.
pelos índios, pelo caboclo. A expansão das zonas de produção eram abastecidas pela exploração dos silvícolas e pelo alistamento de mão de obras em outra região do Brasil, principalmente no Nordeste. Novamente, o Nordeste vai ser o estado que irá fornecer a mão de obra, que servia de presa ao endividamento. Quando o cara vinha para cá, ele já vinha devendo para trabalhar na ferrovia ou nos seringais. Então, quando ele chegava nos barracões, ele vai ter que pagar a viagem dele lá para cá. Aí o cara ficava preso, né, nesses seringais e não conseguia sair mais. Impossibilidade de escolher outra ocupação, o nordestino que veio para o corte da seringa não podia ir para outros ramos. Por quê? Ele tinha dívida com o barracão. Ele tinha dívida com o barão da borracha. Ah, mas se ele sanar, ele não consegue sanar. Ele não consegue pagar tudo. Complicado, né? O recrutamento local de um contingente de trabalhadores que fosse suficiente para a construção da ferrovia vai se tornar cada vez mais impossível. Complexo. Desafiador. O que vocês estão vendo nessa imagem, também de Dana Merrill, eu tenho aqui o gerente da lavanderia e os demais trabalhadores, todos eles negros, não eram escravos. Todos negros, babadianos, da região do Caribe, que vieram para cá. Aluno, eu chamo a tua atenção para essa imagem. Olha a postura. Professor, será que eles ensaiaram essa imagem? Olha, gente, veio amanhã bonito para tirar foto. Não foi assim. Ele simplesmente se vestiu dessa forma. Para nós é elegante. Olha os homens usando gravata. Todas as mulheres com uma cobertura. O homem também com cobertura, é o chapéu. Mas eram da lavanderia, tá? Não era do hospital, era da lavanderia. Você se imagina do hospital. Como é que se vestiu? Quer ver uma outra curiosidade? Em pleno selva amazônica, era quente pra caramba, mas mesmo assim mantinha o status. A multinacionalidade da mão de obra, ou seja, vamos ter que buscar gente em várias partes do mundo para trabalhar na ferrovia. Essa aí é parte da cena do filme Mad Maria, que aconteceu aqui em Porto Velho, que conta a trajetória da construção da ferrovia. Os diferentes tipos de trabalhadores da Madre Mamoré, Halley Company, foram contratados pela empresa May Jekyll Randolph. Olha aí, senhores, o cara indiano, ele não abre mão do brinco, do turbante e do estilo da barba e do bigode. E, por outro lado, outras nacionalidades, gregos, espanhóis, portugueses, italianos, japoneses, coreano, chineses, indiano, árabe. Nossa! Por exemplo, o mercado central nosso aqui, o seu estilo é árabe. Parte estilo árabe. Vejamos. Para punir a mão de obra necessária à construção da ferrovia, foram recrutados trabalhadores nacionais e estrangeiros, que além de atuar na construção da ferrovia, foram utilizados em diversas obras em outras circunstâncias, nos seringais, na construção da linha telegráfica e na demarcação territorial do estado de Rondônia. Um grupo de Farquhar, a empresa Light Power, tentou inicialmente a importação, como era chamado o processo de captação de mão de obra. Trouxe os espanhóis, que haviam servido na construção da estrada de ferro em Cuba, porque já tinham uma certa experiência.
A divulgação dos perigos e da insalubridade da região do Madeira acabava tocando o terror das pessoas. E aí, ó, novamente, esses são os trabalhadores da ferrovia. Olha como eles se vestiam. E um detalhe interessante que chama atenção é que todos eles aqui em Porto Velho eram obrigados a andarem armados. É como se fosse um faroeste. Para quê? Para espantar os nativos, os índios. O recrutamento da mão de obra, essa é uma imagem da minissérie Médio Maria, como é que eles ajustavam os dormentes debaixo dos trilhos. Certo capitão chamado Walter Dudley propôs a ideia de aliciar nativos das colônias inglesas na América Central. Ou seja, daquela região que já tinham uma certa experiência. E aí eu mostro a foto do telefone. A Madeira Mamoré já usava o telefone em Porto Velho. Viu aí? A vantagem dessa atração era que muitos já haviam adquirido a experiência da construção da ferrovia e do Canal do Panamá em sua região de origem. Então, por que não trazer de lá esse grupo que já era experiente? O que vocês estão vendo aqui é a farmácia da Estrada de Ferro de Mamoré. Aqui é o mosquiteiro, que o cara só levanta e quando vai dormir ele baixa. Aqui também tem um outro mosquiteiro. Ok? E olha só, em 1907, o Rondon está trazendo a linha telegráfica, que chega aqui em 1909. Mas mesmo assim, a Madeira Mamoré já existia o telefone. Não é que ele chegou aqui obsoleto. Era usar o telefone utilizando a linha telegráfica, né? Durante a primeira fase da construção da ferrovia, ainda no século XIX, já se registrava a presença dos trabalhadores barbadianos, entre os quase 1000 trabalhadores que embarcaram rumo às selvas de Santo Antônio, Rio Madeira. E aqui a nossa homenagem ao senhor bispo, um dos lendários, grande homem, grande ícone da nossa história, que não se fala em Madeira Mamoré, que acabou nos deixando alguns anos atrás. 2 anos mais ou menos que ele partiu. Para colocar uma foto minha com ele também. Eu tenho uma foto do seu bispo, só vestia terno, bem apresentado. Bom, a presença maciça desses grupos de negros ali do Caribe acabou se tornando uma força expressiva nos trabalhos da ferrovia a partir do século XX. Mas agora eu vou te deixar um pequeno documentário, uma externa que nós fizemos, para que você possa entender esse processo aí, ó. Olha aí, ó, os heróis esquecidos da Estrada de Ferro de Mamoré. Aperte o play, vamos lá. No dia 7 de setembro de 1911, foi inaugurado o novo trecho da ferrovia até o quilômetro 220, na foz do rio Abunã. No final do ano de 1911, existiam 220 quilômetros de tráfego efetivo de Porto Velho a Abunã. Os 72 quilômetros Abunã a Ribeirão estavam prontos, com tráfego provisório, enquanto a ponta dos trilhos alcançava o quilômetro 306. Até onde chegavam os trens de lastro. O restante, do quilômetro 306 até o final da linha, em Guajará-Mirim, numa extensão de 58 quilômetros, se encontrava em construção. A Madeira Mamoré Railway Company já possuía 11 locomotivas, 2 carros de passageiros, 76 vagões fechados e 163 gôndolas. Com locação feita até a Cachoeira dos Araras, a estação de Abunã foi inaugurada em 1912. Entre a estação do Abunã e a de Mutum-Paraná, havia uma reta de 36 quilômetros, uma das maiores retas de linha férrea do Brasil, não se comparando à maior linha reta sobre trilhos, que é o trecho da ferrovia Trans-Australiana, com 478 quilômetros. Esse trecho pantanoso, na reta do rio Abunã,
é construída uma estiva de troncos de palmeiras para o trem de lastro passar, com equipamentos para sentar os dormentes e os trilhos. Que dos 21 mil trabalhadores que vieram para esta obra, grande parte deles não voltaram. Perderam suas vidas na floresta amazônica. O cemitério da Candelária, criado no ano de 1878, ainda na gestão da empresa Pitt Collins. Lembrando que Candelária significa purificação. Aqui estão enterrados os trabalhadores da Madeira Mamoré, que vieram de várias partes do mundo para a realização de um sonho. E aqui descansam o espírito de aventureiro das mais diversas nacionalidades. É muito comum você presenciar nessa região do cemitério da Candelária lápidas como essa aqui à nossa frente. Quando você observa que a primeira escrita, nós utilizamos folha para poder esfregar na lápida e você ter o entendimento quando aparece aqui o alto relevo, certo? Ó, está escrito em árabe e logo abaixo vem a escrita em português, ó. Observe aqui. Aqui está falando, aqui jazem, ó, os restos mortais de Reina Buzaglo, esposa de Abrão Buzaglo, que nasceu, na verdade, ela morreu aqui, ó, aos 41 anos de idade. Mas aí você pergunta, professor, é uma mulher e o nome é brasileiro. Pois é. Em 1920, quando o cemitério da Candelária ele foi desativado, nós tivemos aqui o enterro de aproximadamente 40 brasileiros. Mas um fato que chama atenção é que aqui no cemitério da Candelária foi enterrada uma única brasileira. O nome dela, Lídia Xavier. Pois é, brasileira. Acontece que Lídia Xavier, ela teve um caso com um dos engenheiros da estrada de ferro Madeira Mamoré. Isso não podia vir à tona. Tanto é que a lápida dela está todo em inglês, a escrita. Senão, a coisa complicaria para o engenheiro naquela época, né? Então, o único caso registrado de brasileiro que foi enterrado como estrangeiro foi a de Lídia Xavier. Os demais passam a ser enterrados a partir de 1920, quando o cemitério da Candelária teria sido desativado. Fernando Pessoa sempre nos abrilhantando com seus poemas. A alma é grande, a vida é pequena, conhecido, né? Incrível. Essa estéreo que nós fizemos, precisamente dentro do cemitério da Candelária, para mostrar para vocês que nós procuramos ir até o local para poder falar dessa história e trazer para vocês aqui para conhecerem também, tá bom? Segue no quadro, vamos lá então. Na sequência, senhores, várias outras nacionalidades se fizeram representar no contingente de trabalhadores para a ferrovia. Como eu tenho aqui os italianos, os americanos, ingleses, gregos, hindus, espanhóis e portugueses. Recriando aí na Amazônia o mito bíblico de uma Babel do imperialismo. Eu tive que trazer várias nacionalidades para poder concluir a ferrovia. Na Amazônia parece ter predominado um conjunto de operários caribenhos, procedentes de diversas nacionalidades, como de Barbados, Trinidade, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente, Guiana, Granada e outras ilhas das Antilhas. Esses negros que para cá vieram tiveram a formação protestante e o idioma era o inglês. Eram, de forma geral, chamados de barbadianos, por terem vindo da ilha de Barbados. Certo? E aí, ó, por exemplo, pode ser chinês, pode ser coreano, pode ser japonês. Pela
pelos traços orientais que você vê na face, não dá para dizer assim, não, esse cara é indiano. Pode ser indiano também, pode ser chinês, então fica muito visível quando você vê o estilo de trabalhadores da ferrovia. Na obra Ferrovia do Diabo, escrita aí por Manuel Rodrigues Ferreira, informa a composição dos importados durante o ano de 1910. 1.636 brasileiros e portugueses. 2.211 antilhanos, junto com babadianos. 1.450 espanhóis. 299 pessoas de nacionalidades desconhecidas. Totalizando aí 5.596 trabalhadores não qualificados. Isso eu só estou falando no ano de 1910. Show? A forma do trabalho na construção da ferrovia. Tiveram aí momentos bem difíceis, dependendo do local que pegavam para poder arrumar, para poder passar também o trilho, né? No ano de 1907 a 12, foram recrutados 21.783 trabalhadores de várias partes do mundo. A bandeira americana e a brasileira, aí na inauguração, no dia 4 de julho. Em meio à euforia da borracha, contingentes de operários construíram um dos maiores marcos da modernidade na Amazônia, a Madre Mamoré. Ela vai ser a grande representação máxima da tecnologia e da civilização. Ela deveria estabelecer e viabilizar as políticas do capitalismo. A Amazônia vai ser palco de um espetáculo audacioso e, ao mesmo tempo, trágico. Os trilhos da ferrovia repousam sobre as vidas de milhares de operários que, em sua obra, vieram trabalhar. E aqui deixaram a sua esperança, o seu legado, a sua história. Tudo. Incrível, né? E olha só, tem muitas mais informações. Eu vou deixar para vocês aqui esse link para vocês acessarem. Oswaldo Cruz da Amazônia, disponível nesse link aqui. Vem aqui para mim. E um detalhe, hein? Tem muito mais informações. Na aula de hoje, eu procurei juntar de forma bem concisa as informações que relatam sobre a estrada de ferro Madeira Mamoré. Mas tem outros autores que acabam retratando. É só um empurrão para você passar a pesquisar e conhecer muito mais a história dos trabalhadores, da ferrovia, dos engenheiros, todo o trabalho que deu para a realização dessa obra imperialista, capitalista, audaciosa que foi a construção da ferrovia Madeira Mamoré. Daqui a pouco eu retorno para aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí não, hein? É muito rápido. Já já eu volto.